Vamos em frente, Claudinha, com a palavra. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, a Raquel pediu para que eu fizesse essa abertura falando dos olhos do mês. Então, acho que todos já entraram em contato com aquele material que a gente recebe para... Ali tem todas as promoções, né? Então, para relembrar, antes dos olhos do mês, a gente continua com taxa de cadastro isenta para clientes na compra de qualquer produto, certo? Consultores de bem-estar. Cadastrando um consultor de bem-estar com 50 PVs, a gente também tem a taxa isenta. Cadastrando com 50 PVs, a gente tem de brinde para esse consultor um lavanda de 15 ml e com 125 PVs, o lavanda e o peppermint de 15 ml, certo? A gente tem também a promoção para nós, cadastradores, né? A gente já teve em julho e ela repetindo agora em agosto. Ou seja, se a gente fizer 125 PVs em cadastro, nós ganhamos um Cipreste, 300 PVs em cadastro, nós ganhamos o Cipreste e o Volo, e 350 o Cipreste, o Volo e o Adaptive. A gente já teve também essa promoção em julho, né? Então é muito bacana, porque aí são produtos que a gente tem para utilizar no nosso negócio, né? De utilizar, transformando isso aí em brindes para os nossos clientes, em pontuação. Então é muito legal, porque a gente pode utilizar, né? O Volo, o que a gente pode fazer, né? Proporcionar experiências para nossos clientes, fazer parcerias com locais onde a gente pode deixar esse difusor para que as pessoas tenham essa experiência do difusor. Então, é muito legal. A gente está também no segundo mês de qualificação para o Cruzeiro, né? Vamos nos encontrar todos em março do ano que vem. Então, a gente teve julho, primeiro mês, estamos indo para o segundo. A cada 10 PVs de cadastros, nós ganhamos 2 pontos para o Cruzeiro. Então, bora lá, porque queremos estar todos juntos nesse Cruzeiro, né? E os olhos do mês, o que a gente tem esse mês? Fazendo o nosso LRP de 125 PVs até o dia 15, nós ganhamos o Tamer da linha Kids. Quem já utilizou, quem conhece a linha Kids, né? O Tamer, ele é um óleo que trabalha principalmente questões digestivas, enjoo, náuseas, diarreia, desconforto abdominal. O Tamer, ele é um óleo composto de hortelã verde, hortelã japonesa, pimenta preta, gengibre e semente de salsa. Todos os óleos da linha Kiss, né, todos esses mix, eles são diluídos já em óleo de coco, então prontos para serem aplicados topicamente. E o Tamer, basicamente, ele é para essa questão digestiva, né? Tem também para a questão de... Ele também pode ser usado para uma questão respiratória, tosse, então aplicando no peito e nas costas, a gente também pode utilizar o Tamer para essa situação. Alguém tem alguma experiência com o Tamer? Eu tenho. Eu não fico sem, porque a minha filha pequena, de 9 anos, ela enjoa muito no carro. Então, ela mesma já sabe, quando a gente vai viajar ou vai para lugar muito distante, ela mesma já, mãe, o Temer, mãe, o Temer. Eu adorei, porque o dela tá acabando. Falei, vai ser ótimo para repor, porque ela usa muito. Ela mesma, de 9 anos, já pega e já leva pro carro. E como ela usa, Rê? Sempre eu falo para ela passar assim na boca do estômago, né? Uhum. E nos punhos e cheirar. Olha lá, perfeito, olha aí que legal. Essa experiência que a gente tem que compartilhar, então, com as mães aí, né, que tem crianças, agora a gente está em época aí, finalizando já férias escolares, mas a gente tem essa questão, né, muitas pessoas, né, eu, por exemplo, minha nora, ela é uma pessoa que enjoa muito em viagem, muito, assim, carro, ônibus, então a gente também utiliza os olhos, então o Tamer está aí para nos ajudar também nessas questões. E a gente tem também o Patchouli, esse mês, com 10%, né, eu até escolhi o Patchouli para usar hoje, porque eu não é um óleo que eu uso muito, eu não tenho muitas experiências com o Patchouli. Alguém aqui costuma usar o Patchouli, tem experiências para compartilhar com o Patchouli? Eu, de novo, eu uso bastante também. Tem uma aluna minha que compra direto, porque ela gosta do cheiro. Então, ela compra e é o perfume dela. Até eu falei para ela, agora seu nome é Patchouli. Eu passo por ela e falei, e aí, Patchouli? Porque ela usa todo dia. Eu uso de vez em quando, eu uso muito para... Isso eu aprendi com a Raquel. Com a Raquel e com a Cris Nardi. Ela fala que é o óleo do merecimento, né? Para a gente
saber que ficar bem, que a gente merece alguma coisa. Então, e eu gosto muito do cheiro, eu ponho no carro. Legal, Rê. O patchouli, ele tem essa questão, ele é um ótimo fixador, né? Então, se a gente quer fazer um perfume terapêutico, a gente pode colocar para ele ajudar também a fixar esse perfume. Vou só falar um pouquinho rapidinho aqui sobre essa questão emocional aí do patchouli que a Rê já trouxe, né? Ele é um óleo que nos torna presente no nosso corpo físico, né? Ele nos ajuda a trazer a realidade, ensinando a moderação. É um óleo aterrador, estabilizador. Para quem pratica yoga, tai chi, essas atividades que tentam conectar mente, espírito e corpo, ele é excelente para ser usado, tá? E olha só que legal, ele nos libera de julgamentos emocionais e questões relacionadas ao corpo. Ele trabalha também as distorções de imagem que a gente tem do nosso corpo. Então, olha que legal, né? Às vezes a gente não se aceita, não se gosta, né? Nossa estima não tá legal. Então, ele ajuda a trabalhar essa imagem que a gente tem do nosso corpo. Ele ajuda a nos sentir em paz com o nosso corpo físico. Então, isso é muito legal. Ele é um aroma terroso, ele traz concentração, promove a ação eliminando a preguiça. Olha aí, bora usar patchouli. Ele aguça a percepção de problemas e de desafios, ele nos ajuda a ver as coisas de uma perspectiva mais elevada, aumentando a objetividade, a capacidade de captar o cenário inteiro, então de ver o todo, né, da gente conseguir captar as coisas ali. Ele ajuda a passar da tristeza para a alegria, e algumas combinações que são legais para fazer com patchouli, bergamota, limão siciliano. Ele é um excelente também repelente, aí a gente já falando de outras, né, questões, excelente para a gente usar como repelente para mosquitos, para outros tipos de insetos. Uma combinação de patchouli com eucalipto, para essa questão de repelente, é bem legal. É um óleo que atrai tanto o amor quanto o dinheiro. Quem aí quer os dois? Bora! Bora usar patchouli aí como a cliente da Renata. Eu acho que ela sabe mais do que a gente sobre o patchouli. Funciona bem como um fixador em misturas para estabilizar a fragrância. Então, se a gente quer fazer um perfume, né? Inclusive, ele é utilizado em perfumes por essa questão aí de fixar o aroma, tá? O patchouli também, ele é excelente para questões de pele. Então, dermatites, acnes, irritações, ele é excelente para essas questões. Ele é também um descongestionante venoso, então, para questões de circulação, né? Inchaço nas pernas, dores, varizes, questões de hemorroidas, ele é um excelente, então, descongestionante venoso. Então, fazer uma massagem, aplicar topicamente, ele nos ajuda bastante. O que mais? Mais alguém tem alguma informação sobre o patchouli? Eu acho que é um óleo bem legal da gente trabalhar esse mês com as nossas clientes. Porque, assim, não é um óleo, né, muito que a gente está habituado aí com o melaleuca ou copaíba, mas isso que é o legal do óleo do mês, assim, né, desses óleos com 10%, para a gente trabalhar. Tanto para a gente aprender, colocar na nossa rotina, usar mais, como promover para os nossos clientes, né? Mais alguém, Dani, tu tem alguma informação a mais aí que você sabe sobre o patchouli? Nós até conversamos, né, Renata? A gente está fazendo a educação continuada toda terça para a nossa rede, e aí até eu ontem conversei com as gurias de nós fazermos na primeira terça-feira do mês, que a gente está fazendo conforme a necessidade das clientes. Elas nos pedem na aula, a gente programa para a próxima terça-feira. Mas aí a gente, ontem conversando, a gente já combinou de na primeira terça-feira do mês, na educação continuada da nossa rede, a gente falar sobre os óleos. Tanto o óleo que está com 10% de desconto, quanto o óleo que nós vamos ganhar fazendo o LRP de 125, né? Porque é uma maneira de promover um óleo que é diferente, que de repente as nossas clientes ainda não utilizam, né? E se não utilizam, é porque não sabem. Então, por exemplo, por que eu não utilizo o patchouli? Porque eu ainda, né, não me conectei com ele. Então, assim, também de fazermos uma experiência, já que ele é o óleo que está com 10%, quem sabe vamos nos permitir colocar na nossa rotina o patchouli e ver como que ele vai agir, o que a gente vai perceber. Acho que esse é um... E é bem interessante porque essa ideia da Cláudia, porque assim, às vezes a gente acaba sempre voltando e falando dos mesmos óleos, porque assim, todo mundo conhece, as pessoas são introduzidas na doTERRA também por alguns óleos, que é os clássicos, né, que a gente sempre... E aí, quando vem esses novos, é muito interessante da gente falar dele, porque
às vezes a pessoa, assim, é aquele óleo que ela vai se identificar e a gente não iria falar dele de outra maneira. Então, eu achei muito legal a ideia. E, assim, a doTERRA já faz isso mesmo para conhecer, né, os óleos. Então, e aí, nós estamos em agosto, né, que provavelmente nós teremos bogo, porque, né, tradicionalmente, agosto é o mês de bogo. E aí, às vezes, o que acontece? No bogo surgem duplas de óleos que nós não estamos muito acostumados. E aí a gente diz, a gente não conseguiu, né, vender, as clientes não compraram. Não compraram por quê? Porque não conhecem a sua utilidade. Então, tá aí o nosso trabalho de acompanhar, de passar informações e de trabalhar. Então, bora trabalhar esses óleos diferentes que não estamos acostumados, vamos usar, porque essa é a melhor forma, né? A Rê aí nos deu as experiências dela, né? O uso é que vai nos trazer também esse conhecimento aí de forma prática. Certo, gente? Mais alguém quer contribuir, quer colocar alguma experiência? Senão, agora é tudo com o Marcelão. Acho que é isso, Marcelo. Estamos listos? Ainda bem que tem a Claudinha para me ajudar aqui, senão estava enroscado. Por quê? Bom dia, Ivone. Oi, Ivone. Bom, galera, então vamos lá, né? Vamos falar sobre nossos sabotadores, vamos falar sobre a nossa mente, vamos falar sobre aquilo que está dentro da nossa cabeça. Eu falei para vocês naquele vídeo rapidinho e agora eu quero repetir, né? Eu tomei conhecimento dessa ferramenta, dessa teoria, vamos chamar assim, por um curso que a Raquel fez com a Gisela, né? E aí a gente fez os testes aqui e eu fiquei enlouquecido quando eu li o meu teste, aquele teste que eu mandei para vocês. Quem fez o teste? Quem conseguiu fazer? Ah, legal, legal. Muita gente também é fechada, mas acredito que alguém já pelo menos tentou lá, né? Muito legal. E o que vocês acharam do resultado? Bem impressionante. Chega a dar curiosidade, né? Com certeza. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz o teste e falei, caramba, né? Quando eu era mais jovem, eu trabalhava do meu primeiro emprego, segundo emprego, na verdade. Eu fiz um teste para quando eu estava saindo do primeiro emprego e entrando no segundo emprego. Eu fiz um teste que chamava PI. Também foi um teste que era uma folha só que a gente respondia e aquilo falava um monte, né? E eu fiquei assim, cara, como que conseguem, né? Descobrir um monte de coisa. E esse teste foi a mesma sensação que eu senti. Eu falei, gente, como tem coisa relacionada à nossa mente, né? Eu vou abrir a apresentação aqui para a gente começar. Cadê você? Aqui. Só um minutinho, tela inteira. Aqui. Vocês estão vendo uma cena maravilhosa. A Cláudia falou do óleo Tamer, né, gente? Cruzeiro, enjoo, Tamer, tá? Liga uma coisa na outra. Boa, bem lembrado. É bom levar um Tamerzinho no cruzeiro, né? Vamos que vamos. Aqui. E vou aqui, certo? Agora vocês estão vendo aí minha apresentação, tá? Sim. Bom, o livro Inteligência Positiva. E aí o subtítulo dele, por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial? E como você pode alcançar o seu, né? Então, ele tanto vai falar sobre esses sabotadores, sobre essas questões mentais, quanto ele vai dar ferramentas para que a gente se livre disso. E uma das coisas que eu achei mais interessantes do livro
é que ele, além de falar, assim, que tem muito a ver com a doTERRA, né? A doTERRA, ela fala dos óleos essenciais e ela mostra, a gente recebe muita informação científica sobre isso, né? Porque tudo que é feito pela doTERRA, tudo que é feito é embasado em questões científicas. E o Chamini, né, que é o Shirzad Chamini, ele é um indiano que foi para os Estados Unidos, ele também usa muita evidência científica. E isso te dá uma certa segurança, porque ele não está falando só de questões mentais, ele está falando muito fortemente de questões, às vezes, neuroquímicas e que acontecem dentro do nosso cérebro. Bom, seu cérebro é o seu maior aliado, mas, se você permitir, ele pode se tornar seu pior inimigo. Essa afirmação é fantástica, né? Nós com certeza já vivemos várias situações em nossas vidas que dependendo da nossa, do nosso estado mental, nós ficamos mais positivamente ou mais negativamente. Nós aproveitamos melhor aquela situação ou nós nos deixamos derrubar por uma mesma situação. A mesma situação, ela impacta de forma diferente. Por quê? Porque a sua mente é aquilo que você sente. Você recebe as informações do meio e você vai traduzir isso e absorver da forma como como é permitido, como o seu cérebro interpreta. Então, aquela questão da Matrix, né, ela, de uma certa forma, ela é real. Você é aquilo que você acredita. Se você não acreditar, se você entrar numa espiral negativa, você vai perceber que o mundo parece que acabou. O mesmo mundo que você sempre viveu, né? Quem já viveu algum processo depressivo sabe muito bem disso. O mesmo mundo, as mesmas coisas que você sempre viveu, elas vão chegar de uma forma diferente para você. E aí você vai ficando mais negativo, né? Então, tanto os seus sabotadores quanto o seu sábio podem levar você ao sucesso, mas eles fazem isso por caminhos bastante diferentes. Sabotadores e sábios são duas figuras que o livro traz e nós vamos falar mais sobre eles, tá? Os sabotadores empurram você à ação e ao sucesso por meio da raiva, né? Então, ele te faz agir, mas provocando sentimentos negativos, provocando situações que não são boas, né? Raiva, arrependimento, medo, culpa, ansiedade, vergonha e obrigação, tá? Mas o sábio, né, que é a outra figura, puxa você para agir por meio da compaixão, curiosidade, criatividade, alegria de se expressar, desejo de contribuir e criar significado e empolgação da ação. Então, vejam que é uma forma diferente. E uma coisa muito interessante é o seguinte: não é que o fato de você ter muitos sabotadores vai fazer você ser uma pessoa de sucesso ou sem sucesso. Não é isso. Às vezes, uma pessoa muito tomada pelos sabotadores, ela tem sucesso, só que a que custo? A um custo emocional muito forte, a um custo de você ter problemas na família, problemas no próprio ambiente de trabalho, não é? Você não ser visto como uma pessoa pesada, negativa, né? Então, tudo isso vai acontecer com você dentro da sua mente, né? E aí, um outro conceito que é o conceito Marcelo, desculpa só te interromper, mas tem gente querendo entrar, acho que tu tem que autorizar. Ixi, é que eu estou no modo de compartilhamento, por isso que não está aparecendo. Peraí, gente. Vou ter que permitir. Você me avisa. Tá. Problemas técnicos, desculpe. Imagina, obrigadão. Aqui.
Tá, vocês estão vendo, né? É que eu preciso só mudar uma coisa aqui. Aí, ok. Então, um outro conceito que vai ser dito é o de inteligência positiva e QP. Ele fala de QP, que é coeficiente de positividade, tá? A inteligência positiva é a medida resultante da interação entre os estímulos positivos e negativos que a sua própria mente exerce sobre você, né? Então, você vai dando a si próprio estímulos positivos e negativos. A gente acorda, se olha no espelho e pensa coisas positivas ou pensa coisas negativas, e isso são estímulos que a nossa própria mente nos dá. Você vai conseguir, muitas pessoas usam de colocar algumas coisas falando para elas lerem, para dar mensagem positiva. Atletas, nós estamos na época das Olimpíadas, né? Atletas usam fone de ouvido com mensagens positivas, que é para aquilo ir ativando essa questão positiva, né? Quanto maior a influência positiva da sua própria mente exerce sobre seus pensamentos, emoções, sentimentos, maior será a sua inteligência positiva, certo? Então, quanto maior a sua capacidade de se autoestimular positivamente, maior será a sua inteligência positiva. É uma indicação do controle que você tem sobre sua própria mente e o quão bem sua mente age em seu próprio benefício, certo? Então, se você fica com autopensamentos negativos, você está agindo contra você, certo? Coeficiente de inteligência positiva, né? O coeficiente de inteligência positiva é a porcentagem de... Ninguém é 100% positivo nem 100% negativo. Pensamentos negativos sempre passam pela cabeça. Auto-julgamentos negativos sempre passam pela cabeça. Não tem como evitar. Agora, a maior porcentagem do tempo que você ficar do lado positivo, isso vai definir o seu coeficiente de positividade, certo? Então, não quer dizer que você vai acordar e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não vai ter pensamentos negativos. Claro que vai. Você vai olhar alguma coisa e vai julgar, vai ver uma notícia na televisão e vai julgar. Tudo isso faz parte do dia a dia. Agora, o que você tem é que ficar a maior parte do tempo do lado positivo. Quando você fica a maior parte do tempo do lado positivo, você aumenta o seu coeficiente de positividade e isso faz com que a sua vida se impulsione, melhore, né? Em outras palavras, é a porcentagem do tempo em que sua mente está agindo em seu favor, em vez de sabotá-lo, né? Porque quando ela fica pensando coisas negativas, falando coisas negativas a respeito dos outros, de si mesmo, do ambiente, você está se sabotando de uma certa forma, né? Então, aqui, como eu falei, ele demonstra várias evidências em pesquisas, e isso é muito legal. Ele fala muito sobre ciência no livro, ele dá vários spoilers, e inclusive depois ele coloca alguns outros livros, indica alguns outros livros para quem quiser se aprofundar na questão científica, se aprofundar para ver pesquisas científicas que comprovam isso que está sendo dito. Então, ele não está falando da boca para fora, ele está falando e mostrando com evidências científicas, com pesquisas, que isso realmente tem uma diferença. Então, uma análise de mais de 200 estudos científicos diferentes, eu pus algumas aqui só, né, aquelas que eu achei que eram mais impactantes. Uma análise de mais de 200 estudos científicos diferentes, que coletivamente testaram mais de 275 mil pessoas, imagina a quantidade, né? Concluiu que um QP maior leva a salários maiores e maior sucesso nas áreas de trabalho, casamento, saúde, sociabilidade, amizade e criatividade, né? Então, você expande em várias áreas, não só na questão profissional, mas em várias outras áreas, né? Vendedores com coeficiente de positividade maior
vendem 37% a mais, né, do que os colegas com QP menores. Aqui eu queria só fazer um parêntese, né? Quando você tem um coeficiente de positividade, você acaba não só agindo, mais para frente ele vai falar também de equipes, né? Mas você acaba influenciando não só a si mesmo, como as pessoas ao seu redor. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um convite, quando você vai, por exemplo, trazer uma pessoa para a sua rede, convidar a pessoa para participar, se você está positivo, se você está realmente convencido com um pensamento positivo, com o seu coeficiente de positividade alto, você tem muito maior chance de trazer essa pessoa, de contaminar essa pessoa e tirar os pensamentos negativos e que ela, porventura, possa apresentar, né? O coeficiente de positividade, ele acaba contaminando, né, as equipes que trabalham juntos, as pessoas que trabalham juntos, ele acaba trazendo ele acaba trazendo uma positividade não só para a própria pessoa, mas também para aquelas pessoas que estão próximas, inclusive cônjuge, inclusive filhos, né? Ele traz uma positividade para todo mundo. Isso é muito interessante. A gente, o contraponto é o Uruca, lembra do Uruca? Eu sou meio antigo, né? Então, meus desenhos são mais antigos, né? O Uruca era aquela hiena que ficava, ó dia, ó azar, né? E aquela pessoa, ela vem com uma nuvenzinha preta na cabeça, porque ela vem contaminando todo mundo com a sua negatividade. Então, não seja o Uruca, seja o oposto, seja a pessoa, né, que vai trazer positividade, porque a negatividade não vai te ajudar em nada, né? Pesquisas mostram que um coeficiente de positividade mais alto resulta em um sistema, isso aqui é fantástico, um sistema imunológico mais eficiente, de você mudar a sua condição mental, de você pensar mais tempo positivamente do que negativamente, isso melhora o seu sistema imunológico. É uma coisa absurda, né? Existem também, que não está aqui, estudos falando que o próprio câncer é uma doença que acaba tendo uma relação com a negatividade da pessoa, né? Com a mente da pessoa. Então, ter um coeficiente de positividade mais alto resulta em melhora do sistema imunológico, gente. Imagina que coisa maluca. Níveis menores de hormônio relacionados ao estresse, né, que o estresse é uma forma de envelhecer e matar a pessoa aos poucos, né? Menor pressão arterial, imagina, menor dor, menos resfriados, sono melhor e uma probabilidade menor de ter hipertensão, diabetes e derrames. É um negócio fantástico, quer dizer, vejam, parece uma coisa boba, mas simplesmente mudando a sua condição mental, você muda toda a sua saúde. Não estamos falando de vida profissional, não estamos falando de nada, nós estamos falando de toda a sua saúde, do seu corpo, né? Isso é uma coisa que realmente me impactou quando eu li isso daqui, né? Então, vamos lá. Conhecendo os sabotadores, né? Os sabotadores são inimigos internos, né? E eu queria fazer mais um parêntese aqui. Não significa ter sabotadores não significa que você não terá sucesso na vida, né? É interessante que o autor, o Chamini, ele fala várias vezes, ele dá vários exemplos de pessoas que foram mentorados por ele, que fizeram um trabalho com ele e que são muito bem-sucedidas, mas eram CEOs de empresa, pessoas muito bem-sucedidas que a vida pessoal estava arrasada, tinha vários problemas de saúde, ou eram odiados pelos colegas da empresa, né, pelos pares, pelos colegas. Então, é uma vida que traz muita pressão, né? Então, assim, voltando à analogia aos Jogos Olímpicos, né? Imagina dois corredores, né? Os dois corredores vão correr, só que um coloca aqueles pesos na perna e o outro sem nada. Qual a diferença? Não significa que aquele que está com peso
não pode se fazer um esforço muito maior e conseguir até ganhar a corrida, significa? Ele pode ganhar a corrida, porém o esforço que ele vai fazer é o dobro, o triplo, é muito maior, né? Então, a gente vê, eu estava lembrando de coisas da natação, né? A natação, as pessoas depilam o corpo, usam agora maiôs tecnológicos que fazem deslizar mais na água, então tudo isso são tentativas de você ir tirando pesos, né? Tirando peso de cima de você para que você tenha um desempenho menor. E aqui, olhar para os sabotadores são pesos que a nossa mente coloca em nós mesmos. Então, você vai preferir viver uma vida com peso, né, carregando esse peso nas costas, ou vai preferir viver uma vida mais leve, né? Então, esse é o grande lance. Os sabotadores são inimigos internos. São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, né? Nós nos habituamos a usá-los, cada um com sua própria voz, crença, suposição, que trabalham contra o que é melhor para você. Eu coloquei uma figurinha lá atrás, né? As duas vozinhas na cabeça da gente, né? O anjinho e o diabinho falando. Então, essa é a figura, né? Esses são os sabotadores. A questão não é se você tem os sabotadores, mas quais tem e quão fortes eles são. A gente sempre tem sabotadores, né? É o que eu falei, a mente trabalha em espiral. Você, ora está pensando positivo, ora está pensando negativo. Você não está 100% positivo, né? Os sabotadores, eles são 10, sendo que o crítico é o principal deles. Todo mundo tem um crítico dentro da sua mente. Todos nós temos um crítico interno a nos atormentar, mas existem outros 9 sabotadores cúmplices, ele chama de sabotadores cúmplices, que se manifestam em maior ou menor grau para cada um de nós, né? Então, são conforme conforme as nossas características pessoais, nós desenvolvemos sabotadores diferentes. Quem fez o teste, né, percebeu que tem lá um número, e quando a gente vai lendo sobre os sabotadores, você vai falando, ai meu Deus, né? Esse negócio aqui está parecendo muito com o meu jeito de pensar. E aí, isso aí que vai te dando até uma certa preocupação. No meu caso, né? No meu caso, eram muitos sabotadores. Eu não tinha um só, eu tinha vários cúmplices, né? O meu crítico tinha vários cúmplices. Então, o crítico leva você constantemente a encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e nas condições. Lembra? Eu falei as três aspectos do crítico. Você olha para si e se autocritica, você critica as outras pessoas e você critica as circunstâncias ou condições do mundo. Isso não dá certo porque a política, porque a economia, porque não sei o quê, eu nasci num lugar ruim, eu isso, eu aquilo. Então, é a crítica do ambiente, a crítica, além da crítica de si e dos outros. Gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa, né? Para que a gente colocar em si mesmo esse monte de coisas, né? E a gente faz isso, a gente desenvolve esses sabotadores porque na infância eles são importantes para nos defender de várias situações. E aí, quando a gente atinge a fase adulta e você já não necessariamente precisa deles, você continua utilizando esses sabotadores. É isso que acontece. Aí tem o eu vou passar um pouco mais rapidamente para a gente não ficar cansativo, né? Aí tem o insistente, que é a necessidade da perfeição, ordem, organização levadas longe demais. Você quer tudo organizado, tudo perfeito, tudo, né? Então você se torna uma pessoa insistente em querer resolver tudo da sua forma. O prestativo obriga você a tentar ganhar a aceitação e afeição ao ajudar, agradar, salvar ou elogiar os outros constantemente. Então, você está sempre olhando o outro e tentando ajudar
o outro em detrimento de si mesmo, né? Ajudar o outro não é ruim. Ruim é ajudar o outro em detrimento de si mesmo. Lembra? Eu gosto muito da figura da máscara, né? Da máscara do avião, né? O avião está com um problema, põe a máscara em si, aí você vai ajudar o outro, senão você não vai conseguir ajudar ninguém. O hiperrealizador deixa você dependente de desempenho e realizações. Então, você está sempre buscando desafios e querendo realizar coisas, está sempre buscando uma coisa nova. Atingiu alguma coisa, você já está buscando a próxima. Esse é o hiperrealizador, buscando realizações constantes para ter respeito e validações próprios. Veja que a gente acha que está buscando no terceiro, mas na verdade a gente está buscando a validação própria, nós mesmos nos aprovarmos, né? A vítima quer que você se sinta emotivo e temperamental, como forma de ganhar atenção e afeto, né? Então é aquele cara, aquela pessoa que chama atenção para si através de sensibilizar os outros e chamar a atenção. Minha vida é ruim, olha aqui como eu tenho problemas e etc e tal. Então essa é a vítima, né? Ela usa a vítima para ganhar aceitação de si mesmo e dos outros. O hiperracional, né? Coloca foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Vejam, usar a racionalidade não é em si uma coisa ruim. Claro, você precisa usar a inteligência, a sua racionalidade. A questão é colocar isso em tudo, inclusive em relacionamentos, né? E aí, eu não sei quem leu aqui aquele livro O Alienista, do Machado de Assis, né? Eu, pelo menos, li para fazer vestibular. E aquele livro, ele conta a história do protagonista do livro, que até na hora de casar, ele escolhe a esposa com base em critérios em critérios racionais. Ele olha e fala, não, ela tem uma anca boa, então ela vai ser uma boa parideira, vai dar uma boa mãe para os meus filhos. Então, esse tipo de coisa, né? Você não tem que usar. O racional, ele tem um limite. Se a gente extrapola esse limite, a gente acaba fazendo coisas estranhas, né? O hipervigilante faz você sentir ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você, em relação a tudo que poderia dar errado. O hipervigilante é aquele que está sempre enxergando que não faz isso porque pode acontecer isso, enfim. Eu conheci algumas pessoas, nem vou falar, mas conheci algumas pessoas que são assim. Você fala alguma coisa, vamos fazer isso. Não, porque pode bater o carro, porque pode capotar o carro, porque pode acontecer tal coisa. Você fala, gente, você vai matar todo mundo sempre, né? Então, te acalma. O inquieto, né, está constantemente em busca de emoções maiores na próxima atividade ou mantendo-se sempre ocupado. Então, o inquieto, ele está sempre fazendo alguma coisa, ele está sempre buscando alguma coisa, e ele está sempre buscando mudar. Não, isso aqui já deu, vou para o próximo, né? Vamos para o próximo. O controlador, esse aqui assombra muita gente, né? Funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando, controlar situações e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Vejam, liderar é uma coisa, controlar é outra. Né? Liderar é estar à frente, é apontar o caminho, é mostrar, né, é facilitar a vida das outras pessoas. Controlar é falar, não, você tem que fazer assim, você tem que agir dessa forma, isso aí está errado, você não pode ser desse jeito. Então, o controlador, ele sofre, né? Ele sofre porque dentro de casa mesmo ele está assim, tem a agenda de todo mundo na cabeça, tem todas as, né? E isso ocupa a mente e pesa demais, né? O esquivo, né, se concentra no positivo e no prazeroso de uma maneira extrema, que é aquele cara que, né, não, fica tranquilo, né, evitando tarefas difíceis, desagradáveis e conflitos, né, principalmente essa questão do conflito. É o cara que foge de conflito. Precisa ir lá e despedir o funcionário. Não vou despedir porque eu não quero me estressar. E mantém um funcionário ruim pelo resto da vida, né? Esse é o esquivo. Ou
Precisa resolver uma coisa em família. Não vou falar com ela, não vou falar com ele, não vou resolver isso, não deixa que essa situação vai se resolver, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, esse é o esquivo, né? Então vejam que são padrões mentais que buscam nos autoproteger, mas no momento em que a gente utiliza eles em situações onde não são necessários, eles acabam pesando, eles acabam trazendo um peso desnecessário para a nossa vida. Gente, tá tranquilo? Vocês estão ouvindo? Internet Sim. Não está dando trabalho? Tá tudo certo. Show, tá show. Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou com vocês na telinha aqui. E, se alguém quiser me interromper, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Quiserem questionar alguma situação, afinal a gente... Não faça isso, a mulherada a gente vai começar a falar da gente aqui, vai virar uma terapia. Vai chorando aqui já. Inclusive, Dani, eu vou oferecer para quem participou aqui, né? Se quiser depois agendar comigo, a gente faz um bate-papo de meia horinha para discutir um pouco sobre os resultados dos testes aí. Eu estou aberto, vocês fiquem à vontade para agendar, tá? Ai, que show. Uau, Vamos sim. incrível. Aí a gente fala no particular. Com certeza. Para ninguém se expor em grupo. Não dá. E aí, uma coisa muito bacana desse livro é que ele traz estratégias para melhorar. Essas estratégias, e isso foi uma coisa muito legal, que eu adorei o momento em que a Raquel me pediu para falar agora, né? Porque eu tinha me preparado para falar sobre isso no início do ano, lá no final do ano passado, início do ano, que eu já tinha lido o livro. Mas foi interessante que eu fui amadurecendo e lendo outras coisas, vendo outras coisas que tratavam dos mesmos assuntos, e aí foi ficando claro uma série de coisas para mim, né? E uma delas que ficou clara é as estratégias que o Chemini propõe para que a gente use, elas são coisas muito simples e muito fáceis. E a gente pode olhar e falar, isso aí é bobagem, isso aí não vira nada. Mas todas as estratégias que ele propõe são baseadas em pesquisa e são baseadas em processos que deram certo, tá? Então, as estratégias dele, embora pareçam muito simples, elas não são. Elas te fazem ir caminhando no sentido positivo do seu cérebro, ao invés de ficar preso nos emaranhados negativos, porque uma coisa muito perigosa que a gente acaba correndo risco é olhar os sabotadores e usar os próprios sabotadores para criticar os sabotadores, né? Então você olha o seu sabotador e fala, ai, tá vendo, eu tenho tanta coisa, olha que porcaria, você deixou o seu crítico usar aquilo que você estava querendo fazer para se libertar dos sabotadores para intensificar uma sabotagem, né? Então a gente tem que fazer caminhos para que se livre dessa autossabotagem, né? Não é muito simples, o nosso cérebro ele é complexo, ele prega peças na gente. Então a gente tem que tomar cuidado, e aí os exercícios ele vai falando aqui. Então as estratégias para melhorar o seu QP são 3, tá? 3 estratégias. Identificar e enfraquecer seus sabotadores. Mas ele dá bastante ênfase em identificar. Você saber que aquela voz dentro da sua cabeça é um sabotador. Isso é uma ferramenta potente para te eliminar. Então, quando você sabe, quando você está na situação e identifica que tem um sabotador agindo, e você fala, lá vem ele, né? Olha aí, o meu sabotador. Então, internamente, você não está falando com ninguém, você está falando consigo mesmo. Você faz essa ação, você já quebra, né? Você debocha daquele sabotador, você já quebra a força dele de influência sobre você, né? Então, é importante jogar luz sobre seus sabotadores,
para identificar que padrões de pensamento e emoções eles lhe trazem. Então, você vai identificar qual é o seu padrão de pensamento. A hora que você identifica isso, você quebra esse padrão. Assim, é possível enfraquecê-los, rotulando-os, né? Então, você bota um apelido, você fala, lá vem ele, lá vem o meu crítico de novo, né? O Tchemini dá exemplo de pessoas que botam um apelido no seu crítico. Olha lá o seu Ouruca falando de novo, né? Então, só isso aí já faz com que você enfraqueça ele, né? Rotulando-os e deixando-os à mostra, mostrando, olhando para isso, sabendo que aquilo é uma crítica que você está fazendo, sabendo que aquilo é um sabotador agindo. Quando você identifica que o sabotador está agindo, você já o está enfraquecendo. Você não toma aquilo como verdade absoluta. Vejam, uma pessoa falando no nosso ouvido, eu às vezes brinco com a Raquel, né, sobre a terapia do travesseiro. Sabe qual que é a terapia do travesseiro? Você tem alguma decisão para tomar, não sei o quê, mas à noite, a hora que você vai dormir, tem uma pessoa ali que está do teu lado, no teu travesseiro, falando, lembra, você devia fazer assim, não é bem assim. Então, essa é a terapia do travesseiro, né? Então, a terapia do travesseiro é muito poderosa, porque aquela vozinha é quase dentro da sua mente. Agora, imagina, se a terapia do travesseiro é poderosa, imagina a voz que está dentro da sua mente. Essa é muito mais poderosa. Então, você precisa identificar ela e saber que ela está te empurrando para algum lado. E não necessariamente esse lado é o lado melhor que você deve ir, que você deve caminhar, certo? Aí fortalecer o seu sábio, né? Ele vai. Eu vou falar um pouco mais do sábio mais para frente, mas mude sua perspectiva. Olhe o mundo sob a ótica do sábio, né? A ótica do sábio, né? Todos nós temos uma ideia de um sábio. Quando eu falo, o sábio, você faz uma ideia. Aquele carinha sentado na pedra, fazendo meditação, enfim, alguém tem sempre uma ideia de um sábio, às vezes um professor da infância, às vezes alguma coisa, sempre vem alguma coisa na sua mente quando a gente fala nessa palavra sábio, o sábio, né? Então, mude sua perspectiva e olhe o mundo sobre a ótica do sábio, olhe o mundo sobre a ótica dessa pessoa, né? Tudo tem um lado positivo. Isso não significa ser ingênuo, mas aproveitar as lições implícitas nos acontecimentos que não se pode mudar, né? Então, existem acontecimentos na nossa vida que você fala, cara, não tem nada de positivo aqui, que merda, por que isso está acontecendo? Sempre tem um lado positivo. Não quer dizer que você vai ser bobo, não quer dizer que você vai olhar para aquela situação e falar, né, poliana, não significa ser poliana. A poliana, ela vê positividade excessiva, não é ser excessivamente positivo, mas olhar e falar, isso aqui me ensinou isso, isso aqui me deu casca para que eu lidasse com outras situações na minha vida, isso aqui me trouxe esse lado positivo, pode ser pequenininho, mas existe um lado positivo, tudo bem, o lado negativo aconteceu, mas jogue luz sobre o lado positivo, ao invés de jogar luz sobre o lado negativo. Porque se a gente fica olhando o negativo, aquilo tende a se repetir, certo? E fortalecer o cérebro QP, né? Entenda a diferença entre o cérebro QP e o cérebro sobrevivente. São dois. Ele divide o cérebro em duas seções aqui, o cérebro QP e o cérebro sobrevivente. Também vou falar um pouquinho mais. Naturalmente, durante a vida, estimulamos o segundo, que é o cérebro sobrevivente, em detrimento do primeiro. Está na hora de mudar isso. Você olha muito para o cérebro sobrevivente porque você está o tempo inteiro tentando, entre aspas, sobreviver, né? E a partir do momento que você estimula o cérebro QP, você começa a ver o mundo de uma outra forma. E isso traz mais positividades, tá? Então, falando um pouco sobre essas questões, identificando os seus sabotadores, né? O crítico está presente, como eu falei, o crítico está presente em todo mundo, né?
Acha defeito em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Provoca a maior parte da nossa depressão, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Ativa os sabotadores cúmplices. Então, o crítico, você acaba sempre passando pelo crítico antes de ir para um sabotador cúmplice. O crítico é o sabotador mestre e causa original de boa parte da nossa ansiedade, aflição e sofrimento. Também é a causa de muitos conflitos de relacionamento, né? Então, o crítico, ele não só causa problemas para nós mesmos, mas também muitos problemas nos relacionamentos que nós temos, tanto o relacionamento conjugal, quanto o relacionamento profissional ou em família, etc. E os sabotadores cúmplices são os outros 9, né? Existem 9 sabotadores cúmplices e para cada um de nós existe pelo menos um que ajuda o nosso crítico a nos autossabotar, né? Pelo menos um. Muitas vezes são vários. No meu caso, são vários, não é um só. Mas o importante é a gente identificar eles. Originalmente, nossos sabotadores surgem devido à necessidade de garantir nossa sobrevivência física e emocional na infância. Eles surgem na nossa mente porque durante a infância a criança é frágil, né? O ser humano, né? Quando criança, ele é muito frágil. Então, isso é uma defesa do nosso cérebro que acaba nascendo na infância para que a gente sobreviva. Então, você cria dentro da sua mente formas de interpretar e de agir para você se defender enquanto você é criança. Então, isso tem uma finalidade, só que mais para frente isso pode e geralmente se torna um sabotador, você se sabota, né? Conforme a personalidade de cada um, eles se desenvolvem em 2 dimensões. Motivação, o que é que te motiva a utilizar esse sabotador? Pode ser independência, aceitação ou segurança. E o estilo, que pode ser um estilo de se afirmar, conquistar ou evitar, né? Então, aqui, em pretinho, vocês podem ver, tem os 9 sabotadores, né, no meio, e você tem qual a motivação que leva você a ir para esse sabotador e qual o estilo, né? Então, aquele que tem a motivação de independência e o estilo de se afirmar é o controlador que acaba se desenvolvendo. Aquele que tem uma motivação de aceitação e de se afirmar, o hiperrealizador, né? Aquele que tem uma motivação de independência e evitar, ele vai para o esquivo, ele vai para aquele que foge dos conflitos, né? Então, aqui ele mostra a forma de você classificar. Então, aquela motivação que acaba sendo mais importante para cada pessoa, vai levando ele a desenvolver um sabotador. Independência, aceitação ou segurança, né? São 3 coisas que a gente busca, e o estilo de se afirmar, de conquistar ou de evitar, né? Então, um quer se afirmar, o outro conquistar, né? É um estilo mais agressivo, e evitar, né? Ficou claro isso? Sim. Também não é para ficar 100% claro, né? É para mexer com a cabeça de vocês, né? A cabeça está assim já, né? Tentando. Já vai dando um nó, né? E aqui o lado do sábio, né? O sábio, ele vai ter 5 poderes aí. O Chemini fala em 5 poderes do sábio. São formas de você estimular essa visão sábia dentro da sua mente, né? Então, os 5 poderes do sábio são empatia, né? Então, o que é empatia? Olhar as outras pessoas e se colocar no lugar delas, né? Se colocar naquela posição. Então, quando você está pensando em criticar alguém, olhar para aquela pessoa e se colocar na situação dela
faz com que você diminua esse seu senso crítico. Quando você está pensando em se autocriticar, pense em si como uma criança. Isso, né? A criança, quando você olha uma criança, você tem automaticamente empatia, né? Porque a gente olha uma criança e sente empatia por uma criança. É automático. Então, você vai se autocriticar, pense em si como uma criança agindo. Isso vai fazer com que você diminua a sua autocrítica, né? O outro poder do sábio é explorar, né? Então, você está numa situação, você está vivendo algum problema, explore, olha outros aspectos, né? Olha ao redor, olha, explora, vai olhando, né? Inove, né? Ou seja, busca coisas diferentes, coisas inovadoras, coisas que não estão óbvias, né? Isso também te tira da posição de crítica e etc. Navegue, né? Então vejam que algumas são parecidas, né? Mas navegue, né? Então vá por aqui, pega um caminho, outro caminho e ative, né? Ativa alguma coisa que você percebe que está desligado. Então vamos lá, mas quando que é necessário, né? Tenha empatia. Quando você tem sentimentos fortes envolvidos. Então, quando a crítica está sendo gerada por uma questão sentimental, né? Ou então você está com as suas reservas emocionais baixas, não está tendo força emocional, você tenta ter empatia. Você olha para o outro, olha para si mesmo. Então, é a técnica de visualizar a criança. Visualize a criança. É difícil alguém olhar uma criança e não sentir empatia. Visualize a criança em si mesmo, visualize a criança no outro, e você vai sentir um alívio da questão da crítica, né? Então, explore quando é necessário. Precisa descobrir mais sobre o que está acontecendo antes de decidir ou agir, né? Então, você está numa situação que você tem que tomar uma decisão e aí você parece que não tem saída, parece que não tem solução. Então, ele usa a figura, né? Ele usa um jogo que é o antropólogo fascinado. Imagina que você é um antropólogo e tudo que você vê é novo, você está chegando numa descoberta, tudo é novo, tudo é interessante, você quer olhar o detalhe. Então, essa é a figura que ele utiliza para utilizar essa ferramenta, esse poder, né, do sábio, que é o de explorar, né? O antropólogo fascinado. Inove. Nossa, o nariz está meio... As ideias óbvias ou existentes não são suficientes, né? Precisa pensar além dos parâmetros. Então, às vezes, a gente tem uma situação onde você acha que já esgotou todas as possibilidades. Então, busca coisas inovadoras. E aí, ele usa um jogo interessante, né? Ele também, que é o que eu falo, algumas coisas parecem bobinhas, mas a gente tem o hábito, quando está numa situação muito difícil, alguém fala alguma coisa, né? Fala, tenta fazer isso, e aquilo você já pensou 1000 vezes, então você fala, não, isso aí não dá certo, não, isso aí não, já pensei, não tem, esquece, isso aí não... Então, o não, ele barra, ele quebra, né? Então, se você está numa situação onde parece que não tem saída, alguém sugeriu, ou você mesmo pensou em uma coisa, em vez de falar não, fala sim, e aí, o que eu faço além disso? Sim, e aí? Sim, e aí? Sim, e aí? Sim, né? Então, joga o sim, tá, vamos supor que eu vou fazer isso, e depois, né? E aí você vai quebrando e explorando melhor aquela situação, e isso acaba surgindo uma ideia que você não estava, não tinha imaginado de início, né? Então, ele fala sim, né? Sim, e aí, né? Navegue quando precisa se alinhar com valores, propósitos ou significados mais profundos, né? Então, olhe para o futuro. Essa ferramenta, até como economista, né, eu amo isso, né? Porque olhar para o futuro. O que você vê no futuro? Aonde você quer chegar?
Se você olha para o futuro e imagina aonde você quer chegar, é muito mais fácil de construir o caminho. Parece bobo, mas a gente está muito acostumado a olhar para baixo. Você está fazendo uma caminhada de quilômetros e você fica olhando para baixo. Você não fica olhando para frente e vendo o caminho. Sabe o que acontece? Às vezes você sai do rumo e nem percebe. Então, quando você olha para o futuro, tá, o futuro é isso aqui, eu quero chegar aqui. Às vezes tem coisa que você está fazendo hoje que não faz a menor importância, que não tem a menor importância para aquele objetivo final que você tem. Então, navegar significa olhar para o futuro, né? Olha longe e vai determinando aquilo que realmente é importante. Para de picuinha, para de ficar se criticando, para de ficar pensando em coisas que não são o que é essencial para você chegar lá, né? Ative, né? Precisa agir sem interferência dos sabotadores. Os sabotadores, eles estão na sua mente, como eu falei, eles estão o tempo inteiro fazendo a terapia do travesseiro, eles estão falando na sua orelha, eles estão falando, né? Então, tome o lugar do sabotador. Você vai lá e a ferramenta é tomar o lugar do sabotador. Você coloca no lugar dele. Então é assim? Vamos criticar? Vamos fazer isso aqui? Então, e aí você vai perceber que aquela crítica ou aquela atitude que você está pensando, ela não é tão importante assim, né? Então, ativa a sua forma de pensar com a visão do sábio. Isso é, né? Então, são os 5 poderes que ele coloca aqui. Conhecendo o cérebro, né? Aqui, como eu falei para vocês, ele divide o cérebro em 2 partes, o cérebro sobrevivente e o cérebro QP. E é interessante que é dividido realmente fisicamente, né? Então, o cérebro sobrevivente consiste nas partes mais primitivas. O tronco cerebral, né? Como eu falei, ele fala muito de ciência, o sistema límbico, ambos envolvidos em desencadear nossa resposta ao perigo, né? Tanto o tronco cerebral quanto o sistema límbico, eles são partes do cérebro que estão relacionados às nossas respostas imediatas. Então, ação e reação. Por quê? Porque são partes do cérebro voltadas para as reações imediatas quando um perigo imediato acontecia lá nos primórdios do homem da caverna, etc, etc. Certo? E aí, essas partes do cérebro são o que eles chamam de lado esquerdo do cérebro. É o hemisfério primário envolvido nas funções de sobrevivência, né? Então, é o lado esquerdo do cérebro. O cérebro sobrevivente é o lado esquerdo, é o lado reativo, é o lado impulsivo, que traz imediatamente as reações. O cérebro QP consiste em 3 componentes. O córtex pré-frontal medial, que ele vai chamar de CFPM aqui, o circuito da empatia, então por isso, né, que uma das ferramentas do sábio é desenvolver a empatia, que é um circuito da empatia, se colocar no lugar do outro. Veja, quando a gente está reativo, a última coisa que a gente faz é pensar no outro, se colocar no lugar do outro, você só reage, né? Você só reage. Muitas vezes, não é muito comum, quando alguma coisa acontece, você reage e depois você se arrepende, você fala, putz, exagerei, né? Passei do ponto. É justamente porque a reação, às vezes, ela é desproporcional, né? E aí, quando você volta para o lado direito do cérebro e olha com a empatia, você fala, caramba, eu exagerei, eu respondi, eu falei alguma coisa que não deveria ter falado, né? Então, o córtex pré-frontal medial, circuito da empatia e o lado que é o lado direito do cérebro, né? Todo o lado direito. Então, o cérebro sobrevivente, o lado esquerdo, e o cérebro EP, né? O cérebro de coeficiente de positividade, que é o lado direito. Essa frase aqui eu achei fantástica, né? Como você se sente depende de que região do seu cérebro está ativa e não da sua situação ou circunstância. A felicidade é um jogo interior, literal e
neuroquimicamente falando. Ou seja, se o nosso lado direito está ativo, nós estamos nos sentindo bem. Nós chegamos numa situação, pode ser uma situação que normalmente seria uma situação de estresse, e vamos nos sentir bem, porque nós estamos com o lado direito ativo. E isso não é uma questão, de, enfim, etérea. Isso é uma questão fisiológica. Acontece assim, neuroquimicamente. Nós soltamos componentes dentro do nosso organismo que fazem com que a gente se sinta melhor, que fazem com que a gente esteja naquele momento e esteja se sentindo positivo. Então, é a Matrix, gente. É a Matrix. A lente do seu olho é que vai traduzir aquilo que você vai sentir. É a Matrix. Não adianta a gente fugir disso, né? Dizer que é bobagem. Não é bobagem. Nós nos sentimos conforme a região do nosso cérebro que está ativa. Então, você está numa situação de muita felicidade, você está fazendo uma viagem maravilhosa, está lá no cruzeiro da Doterra, maravilhoso, aquilo vai fazer você se sentir bem, né? Agora, se a sua região esquerda está ativa, você está no cruzeiro e está falando, putz, esse chão está meio sujo, né? Que desgrama, que porcaria, a comida não é tão boa quanto eu imaginava. Nossa, olha, o mar não é tão bonito quanto eu imaginava. Né? Você está numa situação maravilhosa e está sentindo sentimentos ruins, né? Então vejam como o cérebro da gente é poderoso. Isso aqui fez a minha mente explodir, gente. Fortalecendo o cérebro QP. Como que a gente fortalece o nosso coeficiente de positividade, né? Desvie o máximo de atenção que conseguir para o seu corpo e para qualquer um dos 5 sentidos: visão, paladar, olfato, audição e tato. Veja, o que ele está propondo é que você desvie a sua atenção para os sentidos. Você pega a sua mão e fica olhando ela e sentindo ela. Você está sentado, concentra o seu cérebro que você está sentado, né? A pressão que você está sentindo sobre o seu bumbum, né? As suas costas, se elas estão bem acomodadas, o que você está sentindo, se tem dor, se não tem dor, né? Você utilizar o seu tempo parado, pensando em alguma coisa, focado nisso. Isso é um exercício, tá? Não é que você vai fazer isso o dia inteiro, isso é um exercício. Por pelo menos 10 segundos. Você fez isso por 10 segundos, ele diz que você fez uma repetição QP. Uma repetição, né? Que para você desenvolver o seu cérebro QP é como fazer musculação, certo? Como que a gente faz musculação? A gente pega, você não vai ficar o dia inteiro com um peso na mão. Você vai pegar durante um tempo e fazer. Fiz 15 repetições, agora vou fazer mais 15. Então ele fala para você fazer, né? Essas repetições, essas simples repetições exigem e, consequentemente, ativam e energizam os seus músculos do cérebro, né? Como se fosse uma musculação. 100 repetições diárias são suficientes para manter o seu cérebro QP energizado. 100 vezes que você parar por 10 segundos, 100 vezes que você parar por 10 segundos e se concentrar na sua visão, no seu paladar, no seu olfato, na sua audição, no seu tato, você fizer essa concentração, eles vão fazer o exercício diário. O que são 100 vezes de 10 segundos? 100 vezes 10 segundos dá 1000 segundos. Dividido por 60 minutos, né? Igual a 16 minutos. São 18 minutos, 17 minutos diários que você dedica a fazer essas coisinhas bobas, você já vai tá desenvolvendo o seu cérebro, tá aumentando a força do seu cérebro QP. Como eu falei para vocês, parecem coisas muito bobas, mas não são, né? E aí, quando você, por exemplo, está fazendo exercício, quem de vocês vai na academia? Você está fazendo o exercício, o que é comum a gente fazer? Fazer o exercício olhando no celular,
ou fazer um exercício prestando atenção em outra coisa, pensando na morte da bezerra, pensando no problema que você tem que resolver. Não faz isso. Você vai ficar 1 hora na academia, se concentra nos seus músculos, na dor que você está sentindo, se concentra no seu exercício, se concentra no seu corpo, se concentra no cheiro que você está sentindo, se concentra naquilo que você está vendo ao seu redor. Se você parar e utilizar esse tempo que você vai na academia, além de estar exercitando os seus músculos, você vai estar exercitando o seu cérebro. Entenderam? Então, fazer o exercício para o cérebro é parar e estar em si, estar dentro de si, estar ativando os seus 5 sentidos, certo? Isso é um exercício muito simples, né? Mas que é muito difícil. Por quê? Porque a gente está aqui, você está dirigindo, mas você está pensando num problema que você tem que resolver. Você está dirigindo, está pensando nos filhos, no marido, você está dirigindo, você está lá longe, você está em outro lugar, está pensando que tem que fazer uma apresentação, que tem que fazer alguma coisa. Tudo bem, você vai passar o dia inteiro fazendo isso, mas reserve pelo menos 17, 20, vamos falar em 20 minutos para você estar em si, pensar em si. Isso vai fortalecer o seu cérebro QP, isso vai melhorar a forma como você pensa as coisas de maneira positiva. Interessante, né? E aqui ele fala do vórtice QP, né? Lembre-se, o modo como o cérebro humano funciona faz com que as modalidades positivas e negativas do cérebro espiralem sobre si mesmo, né? Ou seja, você pensa positivamente, pensa negativamente, pensa positivamente, pensa negativamente. Você não está sempre pensando positivo ou sempre pensando negativo, você está sempre alternando, né? Isso é normal, né? O que ele está chamando a atenção é não queira pensar só positivo, só negativo. Você vai expirar, você vai girar, você vai estar passando para cá e para lá, né? O que vai determinar a leveza, o que vai determinar uma melhora na sua vida é mais tempo do lado positivo do que do lado negativo. Tanto a modalidade negativa quanto a positiva do cérebro se tornam profecias autorrealizáveis no mundo externo. Ou seja, se você ficar pensando em coisa negativa o tempo inteiro, as coisas negativas vão acontecer. Se você ficar pensando em coisas positivas, as coisas positivas vão acontecer. Então, qual que é a sacada? Você sabe que você não vai escapar do negativo, né? Você, toda vez que for para o negativo, se traz para o positivo, se traz para o positivo, se traz para o positivo. Ora, fazendo isso, você vai passar mais tempo no positivo. Você se trazendo mais tempo para o positivo, você aumenta o seu coeficiente. E aí que é a história do vértice. A porcentagem de tempo que sua mente age como sua amiga determina a sua capacidade QP. E o ponto de virada, ou o vórtice, acontece quando se atinge um percentual de 75%. Por que 75%? Porque o negativo é muito forte. O negativo, ele tem muita força. Então, você precisa que o positivo seja maior, muito maior do que 3 positivo para 1 negativo. Se a cada... Perdão, gente. Se a cada 3 pensamentos negativos você tiver... Perdão, se a cada 1 pensamento negativo você tiver 3 positivos, isso faz com que você esteja... você passe do vórtex QP, ou seja, do vórtice QP, ou seja, você ficou mais positivo do que negativo. Não é 50%, é 75%. Precisa ser mais do que o negativo. O negativo ele tem uma potência muito grande. Então, você precisa de mais pensamentos positivos para compensar os negativos. Acima desse percentual, um indivíduo ou equipe, né, porque ele também avalia o coeficiente de positividade de uma equipe, né? Cada indivíduo separado tem um coeficiente de positividade, mas a equipe tem um coeficiente de positividade também, né? Então, acima desse percentual, o indivíduo ou a equipe são empurrados para cima quando tudo ao seu redor parece dar certo, sabe? Quando que tudo acontece positivamente. Então, se você conseguir
aumentar o seu coeficiente de positividade acima de 75%, as coisas vão parecer que dão certo automaticamente. Não é interessante isso? Numa equipe, é a mesma coisa. Se você conseguir fazer com que toda a equipe tenha um coeficiente de positividade acima de 75%, ela começa a ficar extremamente positiva, as coisas começam a dar muito certo nessa equipe. Porque ela começa a repetir aquilo que ela está falando, que ela está pensando. É isso, gente. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu queria abrir para questões, talvez tenha, talvez não. Fiquem à vontade. Fantástico, Marcelo, é incrível esse conhecimento. Minha cabeça está aqui, né? E é claro que o meu teste não chegou nos 75%, né? Então, a minha avaliação tem muita coisa para ser trabalhada. Mas fantástico, e é como você falou, né? Isso não vai impactar só no nosso negócio, na nossa vida. Então, isso vai reverberando em todas as áreas. E como isso é fundamental. Fundamental na nossa vida e fundamental no nosso negócio. Porque como a gente trabalha em equipe, essa equipe, ela precisa reverberar junto, né? Então, eu acho fantástico esse material, acho que a gente tem que aprofundar, tem que trabalhar, tem que colocar em prática isso aí. E, claro, como você disse, né? É uma questão de trabalho diário, ali, que nem você vai na academia na musculação, todo dia ali tem que estar retomando isso aí. Mas fantástico, muito obrigada mesmo por essa partilha, foi incrível. Eu também. Desculpa. Oi, Dani, pode falar. Não, quer dizer que eu amei, eu não fiz o teste, vou fazer meu teste agora, e talvez eu me sabote menos até no meu teste também. E eu estava pensando aqui, né, enquanto você estava falando, teve uma passagem na minha vida, né, que às vezes a gente não sabe por que a gente passa algumas coisas na vida, né? E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velho, tudo vai fazendo sentido daquilo que a gente viveu, né? Vivi porque eu tinha que aprender isso, eu tinha que desenvolver nisso, e papapá, papapá. Na hora é chato, né? Mas depois as coisas vão clareando. E eu fui casada há 20 anos com uma pessoa muito pessimista, medrosa e tal. E isso, para mim, é insuportável, mas, por outro lado, fez trabalhar muito a minha positividade, a minha força, a minha perseverança, não vai dar. Então, assim, ao mesmo tempo que ali para mim era cansativo, estressante, ter que ficar sempre mudando essa chave ali, porque eu não concordava, porque também era uma pessoa mais velha, né? Isso para mim foi um grande exercício. E enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando nisso, porque eu acho que eu sou, na minha característica, uma pessoa muito positiva. Eu sempre vejo as coisas, vamos ver assim, vai ser positivo. Não que tudo seja assim, igual você falou, não tem dia que amanhece aqui que eu quero, né? Eu não sou santa também, tem dia que eu tô para baixo, chateada, mas aí eu inalo meu óleo, é o dia que eu tenho que ficar mais retraída, né? É uma hora que eu tenho que me recolher. Mas isso que está escrito aqui, que você falou, é muito verdade. A gente escolhe as nossas batalhas, né? E a gente tem que trabalhar isso e saber que o nosso cérebro, quem comanda é a gente. E com esses exercícios aqui, acho que, fora o teste, né, onde a pessoa se percebe, acho que os exercícios vão ser incríveis. Obrigada pela sua colaboração, foi incrível. Adorei, tirei muitos insights aqui e espero que todas que estão aqui também, todos tenham também aproveitado, porque, assim, uma aula dessa de graça não é, sabe, a gente tem que valorizar muito esses momentos aqui, porque tem muita gente que paga, né, para isso, né, e o nosso custo na Doterra, da nossa equipe para estar aqui, a gente tem que fazer a recompra mensal, mas não é só a recompra mensal. Olha tudo que você está adquirindo a partir do momento que você faz uma recompra mensal. Você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo consciência, desenvolvimento pessoal. Então, as pessoas não veem, eu tenho que comprar óleo, eu tenho que comprar produto, meu Deus, eu tenho que fazer 100 pontos. E aí a pessoa vai, entra na internet, compra um curso
de tudo que você está ensinando aqui, que você tem horas de conhecimento ali que você está se doando para cá, que não valoriza, entendeu? Então, é muito importante a gente dizer isso para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que que são líderes, que vocês têm que repercutir isso para frente, né? Você não está só fazendo uma recompra mensal. A recompra mensal é para a sua saúde, para você manter a saúde sua e da sua família. Mas o mais importante que isso é o que você o pacote que você está adquirindo junto, que equipe que você está. É uma equipe que preocupa com você, preocupa com o seu crescimento pessoal, que você vai tá te desenvolvendo para você ser um grande líder e para ser uma pessoa melhor também para sua família. Então, é um pacote, gente. E vocês têm que valorizar isso. O excelente trabalho aqui que a Kekel faz, maravilhoso, uma líder sensacional, o Marcelo junto com ela aqui, um casal sensacional, e que vocês se desenvolvam, porque vocês vão ser as próximas pessoas que também vão estar desenvolvendo outras pessoas, né? Então, olha o ganho, né? Aqui não é gastar R$700, R$800, é investir na saúde, investir em desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigada, parabéns, foi incrível. Ô Dani, e eu estava ouvindo você falar aqui, estava lembrando, né, dos eventos, né, da convenção, agora o cruzeiro, né, são momentos em que o pessoal se reúne e isso forma uma egrégora positiva, né? Isso forma um pensamento positivo, isso elimina aquele ruído do dia a dia que a gente vai deixando crítico, vai deixando os nossos sabotadores a irem aparecendo e se fortalecendo, né? Quem nunca parou e pensou negativamente, putz, olha, isso não vai dar certo, eu não dou para isso, eu não faço isso, e aí você, quando você, né, eu estava pensando na questão das reuniões da doTERRA, dos eventos, né, que a doTERRA promove, ou mesmo que a gente consegue promover na nossa cidade, eles são eventos que fazem a gente viver essa egrégora positiva, né? Conseguir ficar mais tempo pensando de maneira positiva sobre isso, né? E isso é um fortalecimento. Né? Se a gente for pensar, né, Marcelo, é lógico, a gente faz parte de um nicho de venda direta, marketing multinível. Mas todas as empresas fazem isso. Todas as empresas promovem para os seus gerentes, para os seus vendedores, capacitação, vamos trabalhar o positivo, trabalho em grupo, né? As empresas fazem isso, né? Então, só que aqui no nosso negócio, acontece que as pessoas que entram para o nosso negócio, principalmente na doTERRA, que eu acho lindo, é que as pessoas, a gente tem muito mais gente nada a ver do que gente que já é do perfil marketing multinível. Então, o que acontece? A gente entra num negócio e a gente faz o negócio se desenvolvendo. Então, para a gente receber críticas e críticas desconstrutivas, né, e se desanimar, é muito mais rápido. Então, a gente precisa de injeção mais rápidas, por quê? Porque a gente não está preparado, porque a gente não fez faculdade, a gente não fez cursinho, a gente não fez, a gente não se preparou para estar aqui. A gente tem a preparação do tempo, né? Por isso que você estava falando, quem é mais positivo, quem não sei o quê, consegue às vezes mais rápido, né? As pessoas, não quer dizer que você não vai conseguir, quer dizer que você não pode se desenvolver, mas você tem muito mais trabalho, porque aqui a gente trabalha tudo, né? O desenvolvimento pessoal, com habilidades, tal, tem que ser muita coisa. Então, a gente precisa ter esse reforço, né? Que nem vocês dão aqui, muito maravilhoso e imprescindível, e o que a doTERRA faz ainda, né? Que é para isso, para você você voltar lá. Qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Lembra disso. Lembra que você pode. Lembra que a gente está aqui te ajudando. Isso é o que a doTERRA faz no over e que a gente traz como um grande plus para a nossa equipe. Porque, desculpa, nós somos a melhor equipe que podia ter. A gente não está trazendo pessoas para ser... Tem um videozinho que é um monte de ratinho, né? Andando, fazendo. Aqui não. Aqui a gente está desenvolvendo. Está dando capacitação para as pessoas, né? E quem quiser
Olha o quão disponível isso está na nossa mão. Maravilhoso, parabéns. Obrigado, obrigado. Gente, alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Quer pontuar? Ó, eu quero falar mais uma coisinha aqui, né? Que eu me dei conta, né? Imagina, eu gosto muito de analogia, né? Imagina um tenista. Um tenista, ele treina tênis, né? Ele treina aquele esporte. Mas cada vez mais, o que os esportistas das várias áreas fazem? Eles fazem musculação também, né? Então, os exercícios que o Chemini propõe são exercícios de musculação, né? Veja, você não está na área, você não está você não está jogando tênis naquele momento. Naquele momento, você está fortalecendo um músculo que vai te ajudar a jogar o tênis. Então, não desprezem esses exercícios que ele coloca aí, porque são exercícios que fazem com que você faça musculação e tenha maior musculatura para quando a situação acontecer, você não deixar o sabotador te sabotar, não deixar ele te levar àquela situação, ou pelo menos identificar, né? Muitas vezes, a hora que a gente vê, já foi, né? Isso é comum, né? A hora que vê, já foi, já reagiu, já fez, já agiu, e só que depois você raciocina sobre isso. E numa outra oportunidade da sua vida, você pode tomar decisões de forma diferente. Então, por isso que é importante, né, o exercício, por isso que é importante exercitar. E encarem desta forma, né? Não é que você vai estar treinando tênis, você vai estar fazendo musculação para jogar tênis melhor, né? Bom, Marcelo, e você podia depois repostar de novo o treinamento para a gente fazer o teste? Ponho sim. Obrigada. Até acho que pôs mas eu ponho de novo. Eu ponho de novo. Por favor. Tá bom. Obrigada. E eu vou, para quem quiser, eu vou disponibilizar, me chama no privado, a gente bater um papinho de uma meia hora aí, né? Só para vocês que vieram no treinamento, bater um papo sobre o resultado do teste, né? Se tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, eu estou à disposição. E alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero só complementar, porque a gente está acompanhando as Olimpíadas, né? E eu acho que aqui a gente tem assim um exemplo. Quando a gente vê essas pessoas que estão ganhando essas medalhas e conhece a história delas, do que elas enfrentaram, de como elas lidam, eu acho que a gente vê a importância disso que a gente está falando, né? Porque todos esses medalhistas aí, eles têm essa inteligência positiva para chegar onde eles chegaram, né? Olha a Rebeca Andrade aí com 3 cirurgias no joelho. E tá aí, voltou. Então, para ver a importância disso e como realmente isso afeta, né? Aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, aquilo que a gente está almejando correndo atrás. Então, as Olimpíadas estão aí também para nos mostrar que é possível, que, né? E bora usar óleo essencial, porque ele falou em sistema límbico, né? E os óleos essenciais estão. Bora usar muito óleo essencial para nos ajudar aí. Eu só queria pegar um gancho do que a Claudinha está falando, e engraçado, Cláudio, que você está falando isso, eu fiquei muito percebendo a concentração delas, né, no antes do aparelho, né, e fiquei pensando nisso, fiquei bem reflexiva nisso também, né, puta, imagina só quanta coisa ali na cabeça da pessoa para ela ir naquela barrinha de 10 centímetros ali e não errar, e assim, tá pelo ouro ali, competindo a pressão, com a outra, né? a pressão ali. E a americana lá, esqueci o nome. Simone Biles. Ela falou, né? Dá para ler o lábio dela ali, né? Você pode isso, né? Você dá conta disso, você pode, você consegue isso. Então, assim, mirar ali, gente, é engraçado, né? A hora que ela tá ali naquela barra, ela parece que ela só tá ali naquela barra. Ela fecha o olho e vai... Agora é isso, né? E a concentração está no ganhar. Você pode, você vai fazer. Você treinou para isso, né? Então é interessante a gente ver isso, né? Às vezes a gente vê a pessoa ganhando a medalha, mas a gente não pensa que ela treinou ali 3 anos, 10 anos, 20 anos da vida dela para ganhar aquela medalha. Então, quando a do terra, e a gente fala também, não olha para o lado, para o vizinho, porque é sobre isso.
é sobre o seu desenvolvimento, é sobre a sua medalha, é sobre o que você está trazendo para você, né? Então, se desenvolve, vai fazer a sua parte. A Renata queria falar alguma Eu queria coisa? falar, tipo, pegando o gancho da fala da Dani, que a gente aqui aprende não só para o negócio da Doterra. Eu, como empresário, eu e meu marido, a gente tem um hortifruti e, tipo assim, é isso aí, a vida do empresário passa pelas mesmas coisas, é você ter que capacitar outro de novo, é nos momentos de crise você ter que buscar lá fora, às vezes, e aqui a Doterra, igual você falou, R$ 600 é muito pouco perto do que, tipo, um empresário tem que buscar para se aperfeiçoar, para estar inovando na sua empresa, para estar motivando os funcionários dele. Então, assim, isso aqui, ele não acrescenta só, tipo, a pessoa vai chegar, vai ser consultor, vai vender um olhinho. Não, ele acrescenta como um todo na sua vida, desde que no seu relacionamento, às vezes, igual a Dani falou, às vezes o relacionamento está ali daquele jeito, aí você vem aqui, ganha um fôlego, ouve uma coisa, ouve uma história, ouve outra coisa. Então, assim, é aproveitar mesmo cada curso, cada pessoa que vem aqui falar, e é incrível, cada sábado vem uma pessoa diferente, aí você vê um lado de uma coisa, aí vem outra pessoa, o que o Marcelo trouxe hoje é muito importante, a gente se sabota muitas vezes, e às vezes, assim, no inconsciente a gente sabe, mas na hora que você lê lá o exercício, que você vê seu gráfico, você fala assim, nossa, eu continuo persistindo numa coisa que eu sei que está errado. Então, é muito legal, foi muito bom, aprender sempre, estar sempre disponível, sempre buscando, sabe, se aperfeiçoar e crescer, muito bom, muito mesmo. Gente, eu não sei se vocês lembram, o Phelps, né? O Michael Phelps, ele foi um dos maiores ganhadores de medalha de ouro da história, né? Ele tem, eu não sei o número aqui, mas é uma quantidade incrível de ouro olímpico que ele ganhou. E o Michael Phelps, se vocês lembram das imagens, ele estava sempre com um fonezinho de ouvido punha sua touquinha, seu roupãozinho e ficava quietinho com um foninho de ouvido. E alguém perguntou o que era aquilo e o pessoal falou que eram mensagens mensagens positivas de motivação para ele, né? Então vejam o quanto é importante você mudar o seu parâmetro mental, né? Você sai na frente, você está na frente. Então é isso. Para encerrar, eu vou fazer o sorteio. E tem que tirar uma foto, né? Vamos abrir as tem que câmeras tirar aí uma para tirar uma foto. foto. Será A que gente eu não fizer consigo? uma foto, a Raquel vai dizer, cadê a foto? A foto, senão eu apanho. Quem puder abrir a câmera, por favor. Agora, como que faz a foto, gente? A gente tira aqui, dá print da tela. Tira. Uhum. Aí, bem bonito. Aí. Legal, obrigado. Qual é seu Insta, Marcelo Bose? Marcelo Bose Rodrigues. Sem criatividade nenhuma. Ó, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, tá? Eu vou colocar como número, ó, a Cláudia é 1, a Renata é 2, a Dani é 3, a Brisa é 4, Cláudia Klein é 5, Ivani, Thay Vargas, 6, Ivone, 7, Morgane, 8 e Edvânia, 9. Buscar aqui o sorteador. Espera aí. Vamos fazer assim. Estão vendo aí o sorteador? Nós estamos em 9. Marcelo, peraí, acho que tem mais pessoas aqui. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com você. Brisa Mendes está aqui também. Não sei se você consegue ver aí na tela. Eu vi. Brisa, Cláudia, 3, Dani, 4, Edivânia. É que eu sou duas telas, né? Sim, eu sei, aham.
Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com você junto. Uma vez eu contei você, tá? Não, mas não me conta que eu não posso ganhar. Ah, então tá. Então são 9 mesmo. Então 2, são 3, 9. 4, 5, 6, 7, 9. Ok. Então, vamos lá sortear. 8. 8 é... Peraí, deixa eu parar o compartilhamento. É a Thay Vargas. Aí, Thay, parabéns. A Levou um Thay kit bateu obra. direto agora em julho. É da minha rede. Ó, Parabéns, parabéns. Thay. Obrigada. Deixa eu anotar aqui. Então é isso. Vamos parar a gravação. Acho que já devia ter parado, mas agora vai completão.